Pronto, então, boa tarde a todos. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão ver esse vídeo, essa entrevista. Agora, com o meu professor, meu colega, professor Luiz Augusto Carvalho Sobral, que está aqui com a gente. Luiz Augusto tem uma contribuição enorme para dar para a gente. Tem passagem pelo Instituto de Química, depois pelo CCT, Departamento de Química. E aí eu queria deixar, nesse primeiro momento, que o professor Luiz Augusto, conhecido carinhosamente como Gugu, se apresentasse aí desde a época que ele começou como químico. Por que, Gugu, você decidiu fazer química? Teve alguma influência de alguém? Como é que foi essa decisão? Veja bem, minha vontade de seguir ciência da natureza, e principalmente química, foi o seguinte: na época que eu estudava no Colégio Estadual de Sergipe, o Ateneu, foi criado, quando eu estava no terceiro ano científico, foi criado o SEGAS, Clube Estudantil de Geologia Amadorística de Sergipe. Então, eu me interessei muito, e na época era presidido pelo também, então, aluno, o geólogo Artemísio Cardoso Rezende. Então, eu me interessei pela geologia, tanto é que na época que eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular na Escola de Geologia da Universidade Federal da Bahia e fiz vestibular aqui na Escola de Química, porque os vestibulares não coincidiam. A Escola de Geologia, na época, juntamente com a Escola de Geologia de Ouro Preto, era tida como uma das melhores do país. Mas, como a família não tinha condição de manter eu estudando fora do estado, eu optei por ficar na Escola de Química. Então, comecei aí, no ano de 1968, se não me falha a memória. Então, foram 4 anos de muito estudo, muito trabalho, porque naquela época se exigia muito. A nossa turma eram somente 11 alunos, então dava margem então para os professores então praticamente ter esse contato mais pessoal entre professor e aluno. Então foram 4 anos de dedicação, vamos dizer, exclusiva a ao Instituto de Química da Universidade Federal de Sergipe, como estudante. Como estudante. Gugu, nessa época, só fazer um parêntese aqui, nessa época que você estava como estudante, os laboratórios eram aqueles laboratórios do ITPS ou já era no Instituto de Química? Não, na época que eu entrei, é um dado interessante, porque na época que eu fiz vestibular, inclusive a escola, um prédio onde funcionou na Rua Vila Cristina, o Instituto de Química, nós fizemos a mudança do Instituto de Tecnologia e Pesquisa lá para o prédio novo, onde hoje funciona a Secretaria de Planejamento do Estado. Isso. Então, a nossa turma ajudou na mudança para lá, para essas novas instalações. Ah, Gugu, rapaz, você pegou um período interessante, porque foi Então, justamente quando criou a universidade, não foi? certo, foi quando criou a universidade. Então, os laboratórios foram devidamente organizados e nós passamos a ter aula já na Rua Vila Cristina, no prédio Entendi, novo. entendi. E aí, nesse período que você foi aluno, você teve, assim, muitos mestres que hoje são, a gente vê apenas de ouvir falar, né? Não conheci, eu pelo menos não conheci, você teve o prazer de conhecer. E desses mestres, Gugu, quem é que você olhava assim e tinha respeito, tinha vontade de querer seguir, era uma pessoa que te inspirava? Veja bem, na época, o estudante, pelo menos, respeitava todos os professores. Então, eram realmente professores preparados para aquela finalidade e
com um vasto conhecimento à época naquelas disciplinas para as quais eles foram designados para lecionar. Então, eu posso destacar, para não, é ruim a gente citar nome, porque pode esquecer de algum, mas, Sim, por é. exemplo, eu lembro muito, porque a convivência foi até um pouco maior, por causa das aulas práticas, que eram aulas de 4 horas, ou mais até, as aulas práticas de física, com o professor Leônidas Santos, e, e que eram aulas que a gente realmente gostava de fazer, apesar da exigência muito grande dele, porque fim de semana nosso a gente não tinha, era fazendo relatório para entregar já na próxima aula, onde até a grafia era corrigida pelo professor. Então, era uma exigência realmente muito grande. E deixou para a gente um aprendizado, porque, principalmente para aqueles mais privilegiados que tinham uma memória boa, a gente até hoje recorda de várias práticas que eram executadas na época, Rapaz. percorrendo toda a física, desde a mecânica até a eletricidade estática, a eletricidade dinâmica, e todas essas variantes da física, nós tínhamos aulas práticas referente a esses assuntos. Então, a gente via a parte de ótica, eram práticas espetaculares, entendeu? Que a gente via como difração da luz, polarização, etc. Até a parte de eletrodinâmica, a gente tinha, e eletrostática, o laboratório dispunha de um gerador de Van de Graaff, onde a gente fazia os testes para ver a eletricidade estática nos cabelos, assim, porque poder das pontas, entendeu? Tudo isso a gente via na densidade de líquidos, utilizando piquinômetros, pêndulos, enfim, toda a física era vista no laboratório. E tinha uma câmara escura, onde aquelas práticas que eram inerentes a não ter o acesso da luz, a gente realizava nessa câmara escura. E boa parte, então, desses equipamentos era, acho que talvez o próprio Dr. Sampa que montava, né? Ele era um. Esses equipamentos foram adquiridos, eu não foi da minha época, eu já alcancei. Ele fazia manutenção e ele tomava conta com muito carinho desses equipamentos para que se pudesse passar para outras turmas e não sofresse nenhum processo de deterioração pelo uso excessivo daquele material. E além desse laboratório de Dr. Sampo, que era mais voltado para a física, no lado da química, você tinha mais. Certo. Então, nós tínhamos um laboratório de química analítica qualitativa, nós tínhamos um laboratório de química analítica quantitativa, onde se fazia gravimetria e volumetria. Nós tínhamos laboratório de fisicoquímica, onde se determinava ponto de ebulição, crioscopia, a gente via também, a gente via ponto de ebulição, enfim, densidade de líquidos, densidade de sólidos. Então, na fisicoquímica também tinha um laboratório bastante equipado, onde várias práticas eram realizadas. Nós tínhamos também laboratório além de fisicoquímica, de química analítica instrumental, que foi uma disciplina que foi introduzida ainda na minha época. O governo brasileiro recebeu do leste europeu uma série de equipamentos, dentre eles o espectrofotômetro SPECOR e o VEVIS, onde a gente trabalhava
nessa faixa do espectro, entendeu? Já começava a fazer algumas determinações e traçar a curva de calibração. Tudo isso era feito no laboratório de análise instrumental. Então, Metal. nós tínhamos análise instrumental 1, análise instrumental 2. Nós tínhamos também laboratório, já na parte, puxando já para engenharia química, nós tínhamos laboratório de microbiologia industrial, disciplina da qual tive a honra de lecionar assim que entrei na universidade. Não sabia, olha só. Não sabia desse detalhe. Então, e tinha um laboratório de Química Orgânica 1 e Química Orgânica 2 e Química Orgânica 3, mas as práticas maiores eram na Química Orgânica 1 e na Química Orgânica 2. Então, Hugo, nesses laboratórios de química, existia um professor que dava teoria e outro que dava prática? Já era assim? Geralmente era assim, um professor para a teoria, outro professor para as aulas práticas. Por exemplo, Ou acontecia que o mesmo professor era para a teoria e para as aulas práticas. certo. Nessa parte de analítica e depois microbiologia, analítica eu sei que depois você seguiu essa linha, eu queria saber depois por que seguiu. Observe bem, enquanto eu era. Naquela época, se tinha muita facilidade de se conseguir estágio. Então, eu tive quase 10 estágios à minha escolha. Então, eu tive um estágio na Companhia Química do Recôncavo, que era na parte ali da Cidade Baixa, lá em Salvador. Trabalhava com a produção de cloreto de sódio, hidróxido de sódio e cloro. Então, eu estagiei nessa fábrica. Tinha estágio em usina de açúcar, também foi. Eu tive quase uma oportunidade de ficar trabalhando em usina de açúcar, porque eu consegui, eu e mais outros colegas, conseguimos estágio através do Instituto do Açúcar e do Álcool, no laboratório de exportação de açúcar em Recife, no Porto de Recife, e de lá nós íamos visitar e estagiar em várias usinas, inclusive numa usina que eu passei muito tempo, que foi a usina Nossa Senhora das Maravilhas, que fica na divisa entre Pernambuco e a Paraíba. Então, eram usinas grandes e a produção de açúcar naquela época era uma produção muito grande e a exportação também realmente trazia muitas divisas para o Brasil naquela época. Então, eu acompanhei dois professores, o professor Zé Carlos Garcete Menezes, prestar serviço na usina Santa Clara, e o professor Esmeraldino Casale também, eu acompanhava, fazendo viagem de estudos para a usina Santa Clara e para a usina Vassouras, para ver o dia a dia de trabalho das usinas. Então, eu tive com o pé quase, né, para trabalhar com açúcar e álcool. Então, sim. Nessa época que a gente tinha muito oportunidade de conseguir estágios, eu fui estagiar, tinha uma vaga, doutor Ion, infelizmente, teve que se afastar por motivo de saúde, e surgiu uma vaga no laboratório de análise de água, do Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe. Então, eu fui estagiar lá no laboratório, que era Dr. Young, alcancei algumas vezes ele lá ainda, o professor Antônio Carlos Cabral e uma técnica de laboratório, Ilma Silveira Mendonça. E consegui ficar estagiando lá enquanto era o terceiro ano do Instituto de Química. O quarto ano, aliás, do Instituto de Química. Então, passei quase 2 anos estagiando em todos os laboratórios do ITPS.
inclusive no laboratório de pesos e medidas, que era o chefe, era o doutor Sanco. Então, Entendi. eu passei, aí surge uma vaga para tecnologista do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. O diretor era Armando Ferreira de Barros, do ITPS. Então, ele perguntou se eu queria ocupar essa vaga. Então, foi meu primeiro emprego foi no ITPS, como tecnologista. E já tinha um cabedal muito grande no conhecimento de análise de água, porque o laboratório sempre foi referência aqui no estado para análise de água. Então, eu consegui ficar assim, já com um emprego no Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe. Tempo vai, etc. Surge, então, uma vaga para, sim, nesse ínterim, a professora Dalva Noa era coordenadora dos cursos noturnos da Escola Técnica Federal de Sergipe. Meu falecido sogro era também professor do curso de estradas lá na Escola Técnica. Aí surgiu uma vaga para alguém que quisesse lecionar Física e Química nos cursos de estradas, edificações e eletrotécnica. Então, eu me apresentei. Naquela época, você lecionava por contrato, então, assinava um contrato e recebia por horas de aulas dadas. Então, foi também. Aí eu fui ensinar à noite na Escola Técnica Federal. Durante 5 anos, passei como professor da Escola Técnica e me dei bem e gostei, entendeu? Foi como uma cachaça a parte de lecionar, do contato com os estudantes, onde lecionei física e química nessas turmas noturnas lá da Escola Técnica. Isso despertou interesse pelo magistério e, nesse ínterim, surgiu, então, concurso para auxiliar de ensino no Departamento de Engenharia Química da universidade, na disciplina de tecnologia. Ah, Nesse mesmo tempo, a disciplina que era microbiologia industrial passou a chamar-se tecnologia das fermentações. Então, englobava todas as tecnologias. Tecnologia orgânica, tecnologia inorgânica, tecnologia do açúcar e do álcool, tecnologia das fermentações. Então, eu me apresentei para fazer esse concurso. Então, fui aprovado como auxiliar de ensino e fui, então, lecionar tecnologia lá no Departamento de Tecnologia. Mas vejam, nesse ínterim, não tem professor para tecnologia das fermentações. Primeiro, era Armando, não podia lecionar, porque ele era do ITPS e era do Colégio Agrícola, então não podia acumular horário, então ficou a disciplina sem professor. Naquela época, se usava muito o curso de verão. Se contratavam professores de fora para ministrarem cursos aqui no estado. Então, a Universidade e o Instituto de Química convidou o professor Wilson Leon, que era doutor do Instituto de Microbiologia da UFRJ, e a professora Leda Cristina, sergipana, também doutora lá do mesmo instituto. Então, eles vieram e passaram 2 meses, quase 3 meses de curso de verão, e eu fui aluno deles, e isso me entusiasmou muito pela área das fermentações. Então, após esse curso, eu tive muito interesse de manter contato com eles,
e de receber muitos ensinamentos deles. E eu comecei, então, a me interessar pela tecnologia das fermentações e passei a lecionar tecnologia das fermentações no Departamento de Tecnologia do Instituto de Química da Universidade Federal de Sergipe. Então, é uma história... É. Viu? Guga, olha, você está dizendo um negócio aí muito interessante. Veja, naquela época, quando você se formou, a gente está falando aí em 1971, mais ou menos, você se formou, né? Certo. 71, existia um mercado de trabalho aí fora da universidade, né? Existia uma demanda, né, de mercado de trabalho para químicos, né? Isso é uma realidade, porque você escolhia o lugar que você queria estagiar e, em relação a emprego, a Petrobras, usinas de açúcar, fábricas diversas, polo petroquímico, então isso atraía muito as pessoas que estavam na área da química. Isso é uma realidade. Era um emprego certo. Você fez química, estava empregado. Vamos dizer assim, era carimbado já. Carimbado. Era figurinha É, carimbada já, pronto, é, acabou. Se você não esquentava para conseguir emprego, entendi. desde que Entendi. demonstrasse capacidade e fosse aprovado no concurso, ou demonstrasse aptidão para aquele tipo de trabalho, então você já estava garantido. Certo. Outro dado interessante que eu achei que você falou agora é essa questão dos contratos dos professores. Porque a professora, por exemplo, Dalvanor, ela era do Instituto de Química e era da Escola Técnica, né? Era. O professor Armando, o Você professor Armando podia, também, né? você podia acumular 2 de professor e 1 de técnico, desde Ah, que não houvesse incompatibilidade de horário. entendi, Entendeu entendi. agora? Entendi. Muito bom, rapaz. Sim, Hugo, aí você entrou Na, na na, te- tecnologia, né? na tecnologia das fermentações. Das O tempo fermentações. vai, passa o tempo, e aí o professor Wilson Leão voltou aqui a Aracaju, a professora Leda Cristina, sempre a gente chamava para que desse curso para melhorar a nossa situação aqui com relação ao aprendizado da microbiologia industrial, da tecnologia das fermentações, com novos dados, etc. E nesse vai, o tempo passa, etc. Então, a universidade foi se expandindo. Professores que tinham saído para fazer cursos fora, doutorado, mestrado, começaram a fazer a divulgação, a incutir nos dirigentes e nos colegas a ideia de que precisavam, entendeu, no meio acadêmico, se aprimorar mais ainda. E a tendência era que futuramente as pessoas tinham de ter um tipo de mestre, um tipo de doutor, de se aprimorar, de sair do Estado para adquirir novos conhecimentos fora daqui da Terra. Então, isso foi despertando nas pessoas que realmente tinham intenção e tinham compromisso com o ensino, isso despertou. E em mim, principalmente, que então eu disse, bom, eu vou ter de fazer um curso de mestrado fora. Então, soube, através de outros colegas e também por informações, que naquela época a Universidade Federal da Bahia ministrava um curso de mestrado em Química Analítica, que são um dos melhores do Brasil.
Então, como o curso era de Química Analítica, eu estava no departamento de tecnologia, então eu tomei uma decisão. Eu disse, eu vou fazer mestrado em Química Analítica, porque eu trabalhei muito, quase a vida toda, 2, 3, 4, 5 anos no ITPS, em análise, entendeu? Em análise química. Então, a Química Analítica vai cair como uma luva para as minhas intenções. Então, fui fazer o mestrado, foi aprovado pelo departamento. Eu saí para fazer o mestrado em Química Analítica, fui fazer o mestrado em Química Analítica. Lá tive um orientador que superou as minhas expectativas, que foi o doutor professor Celso Espínola Costa, que, além de todo o apoio como mestre, de uma sapiência fora do comum, e aquilo me entusiasmou mais ainda, e, infelizmente, saí muito bem no mestrado. Voltei, e quando voltei, já fui direto para o departamento, para a disciplina Química Analítica quantitativa, no departamento de Química. Ah, Gugu, então aí foi que teve a mudança, né? É aí que teve a mudança. Ah, Depois entendi. de realizar o mestrado, então eu voltei com o mestrado em Química Analítica e fui para o departamento de Química. Nessa Entendi. época, a professora Leda Cristina, que já estava acometida, tá certo, de uma doença, a professora Leda Lima Andrade, e teve de se afastar para tratamento de saúde, e eu assumi, então, a parte de química analítica, quantitativa, no departamento. Comecei com qualitativa, auxiliando o professor Hélio Ferreira, e na parte de laboratório, como eu tinha muita experiência, isso aqui digo sem nenhum, entendeu? Sim, sim. Muita experiência em laboratório, então comecei a trabalhar nas aulas práticas e depois fui para a Química Analítica nas aulas práticas e continuei até o dia da aposentadoria, trabalhando com Química Analítica. Entendi. Tive a sorte de, quando me aposentar, deixar no meu lugar o amigo, colega e professor Haroldo, entendeu? Foi uma honra para mim. Rapaz, não fale isso não, bicho, porque para mim foi demais. Gugu, você não se lembra, bicho. Talvez não se lembre. Mas quando eu comecei, ainda como professor substituto, eu estava terminando meu mestrado, com o mesmo orientador seu, doutor Celso, e lá foi que eu entendi por que doutor Celso só queria orientar sergipanos. Isso Ele é dizia verdade. isso mesmo. Quem é o sergipano da turma? Quem é o sergipano da turma? E só para você ter ideia, eu nem tinha escolhido o orientador ainda, porque não sabia, estava começando ainda. Ele chegou com um projeto na mão assim, ó. Aí disse, quem é que vai fazer esse projeto aqui? Eu fiquei na minha. Ele chegou, bateu em mim, isso é você que vai fazer. Porque Realmente. ele é sergipano. Ele sabia da nossa tradição de química aqui no estado, quanto era sólida, né? E aí, sim, para completar, aí quando entrei como professor substituto, eu me lembro como hoje, rapaz, a delicadeza que você teve entrando naquele laboratório de qualitativa que ficava no final do corredor, do lado direito. Você entrou comigo, apresentou os alunos, ó, esse aqui é um novo professor, eu um cara novo, um cara inexperiente total, mas você foi um professor dentro da formalidade do laboratório, da sala de aula, que apresentou os alunos, e aquilo me deu uma segurança, de poder começar com o pé direito essa linha de ser professor. E, Agradeço quando, demais a você por isso. e veja bem, eu sempre
gostei de cumprir assim, com as obrigações. Então, a aula era 8 horas, 7h30 eu estava sentado no tamborete do laboratório, do banco do laboratório, já esperando a turma com a caderneta na mão. Eu não esqueço. Chegava cedo, ele chegava. Um sempre tinha um problema, o outro tal, a gente contornava, mas eu sei que era uma família a turma, entendeu? Que a gente conseguia trabalhar ali, já no campus. Um Sim, outro Hugo, deixa eu... detalhe que você perguntou, Sim, e eu era chefe de departamento, fui várias vezes chefe de departamento de Química. Na época da mudança, então, com o advento da universidade, a universidade se expandindo, então precisava de uma área, e existia um programa do governo chamado de Premesu, que era o Programa de Melhoria do Ensino Superior no país. Então, cada estado era aquinhoado com um determinado volume de recursos para a melhoria de suas instalações, ou em termos de equipamento, ou em termos de obras físicas, entendeu? Então, aí escolheram lá o terreno, lá naquela área que hoje é o Campus 1, e começaram a construir. Constrói para lá, constrói, mas a mudança, veja bem, de quem como a gente dizia na gíria, cuspe e giz, quer dizer, dá aula só no quadro negro, só para, Uhum. é diferente de quem trabalhava com laboratórios e uma quantidade imensa de vidraria e equipamentos sensíveis, balanças analíticas, que você pesava até a quarta, até a quinta casa decimal, e isso aí nós nos deparamos com esse tipo de coisa. Então mudava quem tinha só carteira e quadro e giz e tudo, mudou rápido. Mas o departamento, inclusive, colocou um certo obstáculo na época, tendo em vista essa logística. Como montar essa logística para levar todo esse material, aquela imensidão. Eram 10, 12 laboratórios para transferir lá para o campus. E eu me lembro como hoje o piso ainda sendo pregado no laboratório. Aí vai, não vai, vai, não vai. Aí resolvemos montar uma estratégia de contratar, aí a universidade teve que contratar equipes de mudança, entendeu? Para que aquele material fosse devidamente acondicionado para evitar que, durante o percurso, sofresse algum dano. Então, isso tudo nós fizemos, nós mudamos, nós arrumamos, colocamos nome nas portas dos laboratórios e tocamos a funcionar, e hoje está lá. Hoje eu fico admirado quando, antes da pandemia, que eu ia muito lá, de vez em quando ia lá para verificar, a quantidade de equipamento, como cresceu o departamento de Química. Ô, Gugu, você se lembra, você disse aí que era no Instituto de Química, tinha uns 10, 12 laboratórios, né? Você se lembra, quando construiu o departamento de Química no campus, quantos laboratórios existiam? Naquele vão que Sim, corresponde ao departamento de Química, praticamente, talvez tenha reduzido duas salas, vamos dizer assim, ou dois espaços de laboratório, estourando no máximo. Porque, por exemplo, instrumental poderia funcionar tranquilamente com fisicoquímica, vamos dizer assim, entendeu? Já entendi. que os equipamentos poderiam ser colocados no mesmo lugar.
mas o resto foi tudo distribuído de maneira sem ter muito prejuízo em termos de espaço para o Entendi. departamento de Química. Então, Lógico, com o tempo, o departamento cresceu assustadoramente, com a vinda de professores de fora, com a pesquisa começou a se desenvolver dentro da universidade, que foi outra coisa que tomou um rumo bastante grande, porque era só ensino, entendeu? E a tríade do ensino superior é ensino, pesquisa e extensão, e a gente vivia, era mais, aliás, direcionado ao ensino. E aí veio a pesquisa, professores que chegavam com mestrado, com doutorado, e montava seus laboratórios específicos para desenvolver suas linhas de pesquisa, e isso foi ampliando, o departamento foi crescendo, e é o que é hoje. Eu uhum, reputo um excelente departamento para uma universidade, entre aspas, pequena, como é, de um estado pequeno, como é a UFS. verdade. Gugu, nessa trajetória que você descreveu agora, você teve a oportunidade de presenciar os primeiros passos de uma universidade, que a universidade foi criada em 67, mas foi instalada em 68, ou seja, quando você estava entrando no Instituto de Química. Depois você teve a oportunidade de conviver ali naqueles laboratórios da Vila Cristina do Estudo de Química, que era um núcleo muito forte da química na região. E depois você teve a oportunidade de fazer esse translado, como você acabou de dizer, do Instituto de Química para o campus José Luiz de Campos. Ou seja, todas essas fases que você foi observando a universidade, a química, o trajeto que ela foi fazendo, o que é que você destacaria, Hugo, nesse trajeto? Como é que você vê isso desde 68 até quando você, no finalzinho de 1996, ali se aposentou? Eu vejo que novos rumos foram tomados na química, na época, porque é o seguinte, a gente tem de verificar muito o meio e a época em que a gente viveu. Então, naquela época, você sabe que no país os polos industriais, polo cloroquímico, polo petroquímico, etc. Enfim, usinas de açúcar, enfim, uma gama enorme de indústrias que atraíam sobremaneira os formandos em química industrial. Mas eu vejo que depois, aí o país passa por altos e baixos, etc. Não vamos entrar nisso aí, mas aí o que foi que eu pressenti? Que houve assim eu não sei se é desinteresse, talvez, do estudante entendeu? Pelo curso de Química em si. Eu não sei por problemas de mercado, que eu estou afastado já há muito tempo. Então, essa outra retomada talvez tenha compensado a retomada no setor da pesquisa, no setor da extensão, tenha feito a cobertura da falta, tá certo, de um parque industrial mais amplo, com mais perspectiva de trabalho. Talvez isso tenha, entendeu, motivado por um certo tempo um pouco de desinteresse, mas que atualmente, tendo em vista justamente a expansão
da pesquisa e da extensão no âmbito da universidade, isso tenha sido compensado. E queria agradecer muito por essa oportunidade de você nos dar essa visão. Eu é que agradeço a oportunidade de, depois de tanto tempo, né, falar um pouco da trajetória. Verdade. Então, agradeço mais uma vez e um abração aqui de todos os professores do Departamento de Química para você, Hugo. Ok, obrigado. Tchau. Tchau.